gente vem construindo cada vez mais uma unidade dos trabalhadores da saúde no enfrentamento das coisas que são bastante difíceis e no recrudescimento, né? Não só do assédio, mas da terceirização, do adoecimento dos trabalhadores, do modo como a gente vê que o sistema público de saúde no município de São Paulo vem sendo tratado. Mas a gente também, de uma maneira muito fraterna, eu sempre repito isso, tem se unido, dado as mãos e feito o enfrentamento de uma maneira muito altiva, muito nobre, como deve ser o trabalhador do Sistema Único de Saúde. É para isso que a gente está aqui, né, para poder falar desse lugar que é um SUS que não olha para quem vem, ele atende todo mundo, né, quando a gente pensa no sistema de saúde, que mesmo os migrantes, qualquer pessoa que chegar precisando de atendimento vai ter esse atendimento de qualidade e não vai precisar pagar por isso, né? Então, acho que esse é um dos maiores avanços e demonstração de que o nosso país ele é um país que garante, né, essa condição de que as pessoas sejam atendidas, né, em sua dignidade. As coisas não estão indo bem do lado do SUS mesmo, né? Desse lado que a gente tanto se orgulha, que a gente tanto... etc, que as coisas não estão indo bem. As coisas não foram bem quando o SUS foi aprovado na Constituição, né? Porque o SUS foi aprovado na Constituição e o Collor ganhou a eleição, que era um presidente autoritário, muito autoritário e totalmente desfavorável aos direitos sociais, entre os quais a saúde. Nenhum dos governos foi muito favorável ao SUS. De como que os servidores públicos têm a ver com o SUS. Não é? Porque não tem SUS se não tiver serviço público. Não tem. Eu vou morrer e não vou ver esse SUS que eu tanto quis, que eu tanto elaborei, que eu tanto pensei, eu não vou ver, mas não tem importância. Porque a gente está falando para o futuro, a gente está falando para os netos dos netos, etc. Então, é isso que nós estamos fazendo, nós estamos lutando, vamos continuar lutando. O que era o SUS constitucional do direito à saúde não foi efetivado, não só na reforma administrativa, mas que essa previdência, ela tem que mudar. Então, se não tem aposentadoria, tem que ter salário muito mais alto, entenderam? O salário de entrada tem que ser muito mais alto, não dá, olha só, não é só concurso público, gente. Temos que falar sobre salários, temos que falar sobre como é que progride na carreira. Tá bom, então vai ser assim, nunca mais servidor público vai ter aposentadoria digna. O que é essa reforma administrativa? Ela é pior que a PEC 32 que a gente derrotou em 2021. E assim, essa PEC 32, parte dela, o STF já fez, que foi acabar com o regime jurídico único. Né? Que é para a gente ter qualquer tipo de contratação vale a pena, qualquer tipo de amor vale a pena a partir dessa fim do regime jurídico único, que é o resultado da reforma administrativa do Fernando Henrique esse ano. Decidiram que não, acabou o regime jurídico único, não precisa não. Né? A gente retornou o HSPM, a gente retornou, o HSPM nunca foi, sempre foi seletista. Mas a gente trouxe o HSPM e a autarquia para ser estatutário com base, né, nos ganhos dos judiciários do tempo anterior. Eles reverteram tudo isso. Não muda a situação de quem já está, mas permite agora qualquer tipo de contratação. O que essa PEC 38, ela faz de diferente? Né? O que ela ameaça diferente? Primeiro que ela centraliza a partir de um projeto, a partir de metas, a partir de definições do governo federal, desde as carreiras, do formato das carreiras, não nesse sentido que a gente está falando da carreira que a gente está defendendo, mas ele faz um pacotão de carreira, de quanto é salário, ele pode decidir de cima para baixo, né? E a gente sabe que ele pode estabelecer valores menores que você não consegue mais negociar aqui na cidade de São Paulo. Essa construção coletiva que se faz necessário, mais do que nunca, premente que aconteça entre usuários e trabalhadores. Sem esses dois segmentos, nós não vamos conseguir nada. Por que eu digo isso? Porque todos sabem que é tripartite, não é? É tripartite. Então, é trabalhador, gestor e usuário.
Enquanto usuários são 50% o controle social, 25% trabalhador e 25% gestor. Se nós não tivermos essa união entre trabalhadores e usuários, somando 75%, nós não vamos conseguir nada. E todas as regiões deveriam, de forma bem ampla, fazer as suas sugestões, as suas recomendações para que esse plano se formatize de uma forma contemplativa para todas as regiões. Isso não foi possível, e não foi possível por conta de usuário e de trabalhador, mas sim pela gestão, que quantas e quantas vezes não mandou a sua equipe técnica, né, a Asplan, para que juntos pudesse formatizar isso. Eu acho que a gente, na discussão que a gente vai fazendo, a gente vai levantar muitos problemas. Muitos problemas. E se a gente quiser, a gente vai ficar os 2 dias de seminário levantando as nossas dificuldades. Se a gente quiser, a gente vai fazer isso. Então a gente vai levantar os problemas, mas a gente quer sair daqui com esperança. Eu acho que esse é o objetivo do seminário. Nós não temos que amenizar. Nós não temos que amenizar a questão da reforma administrativa, porque ela tem um objetivo final, que é exatamente fragilizar o papel do Estado. E a gente não aceita essa proposta. Agora, como é que vai ser feito, o processo que a gente vai discutir é outra coisa. Mas, nesse momento, nós não queremos a reforma administrativa. É não para a reforma administrativa. O cenário jurídico, judicial, não era bom. Não é bom. Não era bom, não é bom. E aí a gente teve que quebrar a cabeça jurídico, porque houve uma admissão pelo STF da terceirização no setor privado e simplesmente essa aceitação foi estendida para o serviço público sem regras, sem regulamentação. Então era sempre que judicializava, não dava certo. Só em um momento que eu vi a possibilidade, procedência de ação, quando o Ministério Público atuava. Você precisa demonstrar, no caso concreto, aqui, naquela situação específica, que o município, a secretaria, o hospital precisa de servidor ali, de que existe uma necessidade de profissionais, de que isso coloca em risco o atendimento do município, da população. Então, você fazendo a demonstração disso, fazer a demonstração disso não é fácil. Então, os argumentos são muito mais de verificar a realidade das coisas, verificar que precisa, e verificar que o concurso, o servidor concursado, porque vocês chegaram aonde chegaram através de uma prova, demonstrando conhecimento. Quem chega numa OS é contratado, enviou o currículo. A gente até tem acesso, muitas vezes, ao que se exige para um profissional. Pouquíssimo. E a gente está lidando agora com uma nova situação que não é nem OS, que não tem nem meta para atingir, que não tem nem preocupação com as diretrizes do SUS, que é o pregão, que é a utilização do pregão, que serve para comprar copinho de água. A gente fez aquele acorrentaço para a gente poder, isso foi, o acorrentaço foi no 8º andar do centro obstétrico, para a gente tentar, foi uma das nossas tentativas e ações políticas para evitar o fechamento do hospital. O hospital está nos processando, né, que a gente invadiu, aí a gente disse que a gente ocupou, a gente não invadiu, e aí a Ludmila fez parte desse processo também, e eu tatuarei no meu coração, estou falando mais baixo por causa da neném, eu tatuarei no meu coração, porque naquele momento em que a gente começou a ocupar, a Ludmila estava lá no 8º andar fazendo ultrassom. A Ludmila poderia ter ido embora, né? E seria mais seguro para ela e a gente entenderia, não tem problema. Eu não vou esquecer, nunca mais, a Ludmila olhando para mim e dizendo, não, eu não vou embora. Ficarei aqui para apoiar o sindicato.
E naquele momento teve uma unidade ali, e só por isso a gente conseguiu tirar a Ludmila de lá e levar ela para um lugar onde ela tivesse um atendimento mais humano, mais digno, e a gente criou a opção que ela precisava, que não era o Santa Cruz. Que enquanto unidade, em conjunto, nós temos força, nós precisamos reconhecer essa nossa força enquanto trabalhadores. A minha história com o sindicato começou durante a minha gestação. Tive uma gestação de risco, né? Tive diabetes gestacional, fiz todo o acompanhamento pelo servidor, né? As mães, mulheres, sabe como que é a gestação? A gente vai idealizando na nossa cabeça aquele momento, o momento do parto, tudo certo, vai nascer no servidor, começaram os boatos, vai terceirizar, não vai. Até então a terceirização seria no próprio hospital, não iria para outro lugar e tudo mais. Tudo ok. No mês da criança nascer, uma das últimas consultas do pré-natal cai a bomba no meu colo de que foi terceirizado. A partir de hoje, qualquer intercorrência que você tiver, urgência ou emergência, procure por esse hospital. Respirei fundo, é um balde de água fria que cai, porque na nossa cabeça a gente planeja uma coisa, o ser humano é assim. Ele se planeja, ele precisa disso, desse planejamento, dessa previsibilidade de como será. Comecei a fazer os exames que suspenderam no servidor, que também eles chamaram de uma transição, mas não foi uma transição. Foi simplesmente a partir de 1º de julho não faça mais nada aqui. Por eles, nem a cara do obstetra as gestantes iriam ver. Os exames vão fazer lá. Primeiro atendimento, cheguei e não tinha médico. A enfermeira falou assim, o que você precisa fazer? Eu preciso fazer um eco. Ela falou assim, tudo bem, se você tiver com muita pressa, você aguarda. O único médico que tem no plantão está atendendo a 2 emergências lá no centro obstétrico. E se você tiver com muita pressa, você aguarda, mas não tem hora para ele voltar. Se você não tiver com muita, volta no próximo plantão. Eu, enquanto mulher preta, periférica, vim de escola pública, defensora do SUS, defensora do ECA, na minha área de atuação na educação, prezo por tudo o que for público, de qualidade e a base dos servidores, ali, concursados, que a gente sabe que não é fácil chegar aqui. Quem chega porque quer. Não cai de um cargo, toma esse cargo de presidente. Cai bem porque quer, porque sabe o valor disso daqui e faz bem feito. Eu não queria aceitar, no fundo eu já lutei contra isso, mas tentei dar a chance. Voltei no dia seguinte. Piorou a situação. No dia seguinte eu voltei. A primeira pergunta do médico quando eu entro na sala é: quantas gestações? E ele com o meu cartão do servidor na mão, o cartão da gestante. 3. 3 gestações? Sim. Você não acha que está na hora de fazer a laqueadura? Respirei fundo. Minha filha presente comigo, gestante de 35 semanas, minha filha de 10 anos comigo. Respirei fundo, porque já teve uma gestação, uma ectópica, e agora essa já está na hora, né? E dali para frente foram 40 minutos de tortura com aquele médico. Ele invalidou totalmente a fala de todos os profissionais do servidor. No servidor, devido à diabetes gestacional, eu passava a cada 15 dias com a ginecologista obstétrica, com a nutricionista, com o endócrino, dermatologista, com todos os médicos possíveis que eu tinha que passar. Ele falou assim pra mim: tudo que eles falaram não serve de nada. Pode deixar sua pasta aí. E a minha ginecologista orientou a levar a pasta. Eu não quero saber de nada do servidor. Não serve de nada o que eles falaram. Daqui pra frente, quem vai fazer o seu acompanhamento sou eu. Eu falei, mas a minha ginecologista explicou assim, assim, assim. Não, o que ela falou em nada é igual a nada. O que os servidores públicos falam não se escreve. Ele falou com essas palavras. O que os servidores públicos falam não se escreve. Inclusive, a sua ginecologista falou que você tem que fazer o parto com 38 semanas. Se eu quiser tirar daí, com essas palavras, eu tiro hoje, amanhã, a hora que eu achar que está bom. E se eu achar que tiver que passar de 38 semanas, vai passar. O que eles falaram, os exames que você fez, o seu acompanhamento, aqui não serve de nada. 40 minutos ouvindo isso, e o tempo inteiro, tá bom, mas eu só vim aqui fazer o exame, eu não vim aqui ter uma consulta. Porque consulta eu tenho lá no servidor. E eu confio, eu coloco a mão no fogo dos médicos que eu tenho lá. Então tá bom, vai lá fazer o seu exame e depois você volta. Levantei e fui, ainda raciocinando sobre aquele atendimento.
Quando eu voltei, ainda passando no corredor, ele sentado na mesa, falou, ah, você vem aqui, já fez o exame, né? Não deu nada. Que bom que não deu nada. Eu fui para isso mesmo. Eu não fui para ver se estava ruim. Eu fui para ver se estava bom. Não deu nada. Eu não falei para você, não tinha necessidade desse exame. Eu estava de cabelo trançado. Isso na sua cabeça é cabelo seu ou é colocado? É. Aí eu falei assim, as minhas tranças são mescladas. Tem um pouco de cabelo meu e um pouco de cabelo sintético. Olha, é bom você tirar, viu? Porque senão você vai ficar careca. Eu virei as costas e saí andando. Ali, é muito difícil para quem já sofreu racismo entender na hora. A ficha não cai na hora. Foi. Inclusive, minha filha acabou de me lembrar. Durante essa sessão de tortura de 40 minutos com ele pegou os destros, olhou e falou assim, como que o seu endócrino aceita isso daqui? Tinham alguns escapes, o que é normal. Eu falei, bom, tiveram alguns dias que eu não comi corretamente, eu concordo, porém tem anotado os dias e o meu endócrino não sabe. Ele entende que foi um escape devido à minha alimentação. Isso é inaceitável. É melhor você dar um jeito na sua vida. Eu, se eu fosse seu endócrino, jamais aceitaria isso. E ele fez essa sessão de tortura, quando eu saí do consultório dele, a ficha caiu. Eu fui vítima de racismo. Ele falou do meu cabelo porque eu sou preta, porque eu tô de cabelo trançado. Se tivesse o cabelo alisado, ele não ia falar que eu ia ficar careca. E eu nem entendi o motivo que eu ficaria careca. Depois eu joguei no Google e eu entendi que para uma cesárea de emergência, a questão do cabelo sintético poderia dar choque, né? Dependendo do aparelho que fosse usado, o bisturi elétrico, em contato com o cabelo, ele poderia dar choque. Mas ele não me explicou com essas palavras. Respirei fundo, voltei para minha consulta na semana seguinte, conversei com a minha endócrino, ela ficou chocada. Entrei em contato com o servidor. E dali em diante foram inúmeras denúncias. A cada vez que eu ia nesse hospital, era um mau atendimento e denúncias para o servidor, denúncias para o servidor. O que eu ouvia da superintendência, o meu caso é um caso isolado. Só eu estava reclamando. Muitas gestantes estavam preferindo ganhar o bebê lá. Muitas gestantes estão preferindo ganhar o bebê lá, porque lá tem banheira, aqui não tem banheira. Ouvi de superintendente do servidor que lá era melhor. E aí eu questionei, mas vem cá, você usa o servidor? Não, você tem convênio, né? Tenho. Qual é o seu convênio? Bradesco. Falei, entendi. O seu convênio, você jamais teria um bebê lá. Você iria para o São Luís, você iria para o Santa Joana, você iria para o Palmatre. Você não iria, com o convênio que você tem, para um hospital desse. E ainda assim, no meio dessa luta sozinha, até então eu estava lutando sozinha, às vezes me questionava, gente, mas essa luta vale? Vale. No fundo, eu sabia que ia valer. Lutando ali sozinha, fui para visita. Foi se aproximando do parto, infelizmente, a qualquer momento a bebê poderia nascer. Né? Naquele contexto, infelizmente, eu digo por causa daquele contexto. Fui conhecer o hospital, gente. Como o Joaquim trouxe, não tem porta. O hospital não tem porta. É a rua. Infelizmente, aquele local não dá nem para ser chamado de hospital. A pauta de saúde e segurança era uma pauta que às vezes era um pouco negligenciada, sabe? E negligenciada primeiro porque é uma dos nossos acertos e êxitos, né? O Brasil avançou muito na agenda de saúde e segurança no trabalho nos últimos 40, 50 anos. O Brasil era campeão mundial desse tipo de trabalho, de lesões das mais diversas naturezas, e a gente consolidou um arcabouço robusto de políticas públicas, de normas regulamentadoras, né? Tudo é falho, mas tudo existe. E tudo, de alguma forma, funciona. Tem o Ministério Público do Trabalho, tem a Auditoria Fiscal do Trabalho, nós temos a Renastes, né, que são a Renastes, são Sereste, não sei se alguém aqui é de algum Sereste, alguém aqui é da Renastes? Já foi? Então nós temos a Renastes, que também, de forma muito mambembe, vai ali construindo um corpo de política pública de defesa da saúde do trabalhador. Então, primeiro, um pouco do nosso êxito é também a nossa crise, porque se antes isso era a pauta das mais presentes, hoje, a gente pode dizer que isso entra, às vezes, na terceira, quarta, na ordem de lista, posição na ordem das prioridades, quando a gente vai conversar com as organizações dos trabalhadores. Parte do Estado do Trabalho é um ramo do Ministério Público da União que está encarregado da defesa e saúde do trabalhador em
suas várias perspectivas, né? Então, meio ambiente do trabalho, de promoção, né? Combate à discriminação, inclusão, né, das pessoas no trabalho, proteção ao trabalho da criança e do adolescente, o trabalho, né, a promoção das condições decentes no trabalho, né, em relação a todos os trabalhadores, né, resgate, né, desse trabalhador em situação de condição análoga do escravo, estimular ações integradas com os demais órgãos do Ministério Público para combater contratações em concurso público ou também regularização do trabalho relativa à saúde, né, que é uma atuação que a gente faz muito em conjunto com o Ministério Público de São Paulo, por exemplo. Então, assim, como essa atuação, por exemplo, na saúde, ela sempre tem interface, né, e o impacto, né, na saúde do trabalhador, mas ela também tem um impacto na saúde coletiva. Então, essas ações, elas, em muitos casos, elas têm uma atuação conjunta para que a gente consiga alcançar, né, e promover na mesma ação todas as normas que são conexas. Assim, a gente precisa realmente começar a abrir espaço para que o cuidado seja entendido como parte do trabalho. Porque nós estamos trabalhando com seres humanos para atender seres humanos. Dá para fazer isso todo dia? Todo dia estou nessa ótima boa vontade de olhar para todos os meus colegas e fazer intervenções na saúde? Não, né? Inclusive eu sou psicóloga, então todos os meus colegas me veem também um pouco assim, né? Quando eles também não estão legais, de repente chega, senta lá na sala e fala, nossa, Camila, e aí Deus nos ajude, né? Mas não é que eu estou falando que todos os dias a gente tem que ter essa pessoa bondosa, maravilhosa, que vai curar os outros e vai cuidar e vai fazer... Esqueci como é que chama, quando você coloca as pés... Não, como você cuida dos pés da pessoa. Escaldapé, isso. Fazer o escaldapé com o colega. Não é isso que eu estou querendo chamar a atenção. O que eu estou querendo chamar a atenção é que isso, que parece uma coisa pequena e ridícula e informal, é o que vai possibilitar que a gente consiga minimamente conversar, como eu falei antes, né? E aí a última coisa que eu queria falar é sobre como é importante, né, a gente lutar com essa apatia, a gente continuar se importando com o trabalho que a gente faz, mas para que isso seja inclusive possível, se a gente está pensando não só na eficácia do trabalho que a gente faz, mas também na saúde que a gente está tentando ter para a gente e para os outros, é importante que a gente olhe para o trabalho, dê a devida importância, lute por condições dignas, mínimas de decência no trabalho, ao mesmo tempo que a gente valoriza o não trabalho. A gente precisa de descanso, a gente precisa de lazer, a gente precisa entender que às vezes fazer esse relatório a mais que eu estava falando antes, que você pensa que vai salvar a vida de alguém, está arrebentando a sua, né?